Abertura, fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfazem. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro do círculo branco, repórter Justiça. Sequência de imagens de campo de futebol, torcedor e a palavra Bet em pixels. Elas têm ganhado espaço, visibilidade e se tornado cada vez mais populares. O fenômeno das bets, palavra em inglês que significa apostas, no Brasil cresce em ritmo acelerado e movimenta bilhões de reais anualmente. Só nos primeiros 8 meses de 2024, os brasileiros gastaram entre 18 e 21 bilhões de reais por mês com apostas online, de acordo com estimativas do Banco Central. Já é um mercado que não só gera renda, mas gera emprego direto e indireto. Então você já tem aí toda uma indústria já consolidada aqui no Brasil. Então eu acredito que essas estimativas estejam próximas dos números reais. Cada vez mais presentes no nosso dia a dia, as apostas online são divididas em modalidades. As esportivas, baseadas em eventos reais, como as partidas de futebol, e os cassinos online, conhecidos como jogos de azar. Esses dois tipos de apostas passaram por um processo de regulamentação. Tela de celular com jogo caça-níquel. O primeiro foi em 2018, com a Lei 13.756, que determinou a necessidade de regulamentação da atividade, como a legalização das apostas esportivas por meio da loteria de aposta de cota fixa. Recentemente, em 2023, houve outra regulamentação, dessa vez mais ampla, do setor de jogos online, com a Lei 14.790. Em 2024, o Ministério da Fazenda publicou 10 portarias temáticas, como o jogo responsável, prevenção à lavagem de dinheiro, entre outros temas que devem ser seguidos à regra pelas casas de apostas. O que o Ministério da Fazenda traz Bárbara Teles, a partir advogada. de 1º de janeiro de 2025, apenas empresas licenciadas, ou seja, com a licença em mãos, vão poder operar aqui no Brasil, vão poder fornecer esses jogos online e as apostas esportivas aqui no Brasil. Com todas essas questões regulamentadas, o país mergulhou em um universo curioso e, de acordo com essa psiquiatra, preocupante ao mesmo tempo. Isso porque os jogos despertam no cérebro as mesmas sensações que drogas como álcool e cocaína, que atuam na chamada região de prazer. É uma área que toda vez que ela é ativada, o cérebro lança substâncias Helena Moura, psiquiatra. Que aumentam muito a nossa sensação de prazer e geram também uma sensação de que aquele ato, já que foi um ato muito prazeroso, ele deve ser repetido e eu devo ir atrás daquele estímulo. Então isso gera, é uma região que continua atuando mesmo depois que eu não estou tendo contato direto com aquilo. Então, por exemplo, eu joguei, mas depois eu estou de manhã no trabalho, na escola, e às vezes eu continuo pensando naquilo porque aquela área continua me mandando mensagens de que eu tenho que ir atrás daquele comportamento de novo. Não à toa, o fenômeno das apostas já mobiliza especialistas em saúde e políticas públicas também, levando em consideração o aumento expressivo no número de jogadores, principalmente jovens, entre 20 e 30 anos. Ainda com base no levantamento feito pelo Banco Central, cerca de 24 milhões de pessoas físicas participaram de jogos de azar e apostas, realizando ao menos uma transferência via Pix durante o mês de agosto de 2024. Estima-se que a média de valores gastos aumenta conforme a idade. Enquanto os mais jovens gastam em torno de R$100 por mês, os mais velhos chegam a gastar mais de R$3.000. Populares, de fácil acesso e com uma publicidade agressiva envolvida, especialistas defendem políticas públicas mais rigorosas, com controle sobre as propagandas e ampliação de acesso a tratamento de saúde. Nós temos visto Helena Moura, muitos casos psiquiatra. de influências de pessoas que estão aí nas mídias sociais divulgando métodos de se jogar e dizendo usando a sua própria experiência para dizer, eu joguei dessa forma e eu ganhei muito dinheiro. Então copia o método que eu estou usando que você vai se dar bem também. A gente sabe que isso não é verdade, né? Isso inclusive é uma questão muito grave que deve ser abordada, né? Mas infelizmente isso tem atraído muita gente para o jogo e gerado muitas perdas. Para além das regras de funcionamento das plataformas no Brasil, a regulamentação também cria mecanismos para que o governo passe a arrecadar tributos sobre essas atividades. Porque as empresas que vão operar aqui no Bárbara Brasil, Teles, advogada. além dos tributos específicos que tem que pagar, então IRPF, PIS, COFINS, tudo isso, ISS, porque você presta um serviço, todos esses tributos específicos de uma empresa,
existem também as destinações específicas. Essas destinações específicas, elas são numa alíquota de 12%, que serão destinados para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para o esporte. Ex-jogador de futebol, Thiago é um apaixonado pelo esporte. Acompanha as partidas de diferentes clubes e investe nas apostas esportivas há 4 anos. Se considera um apostador moderado e conta que suas investidas envolvem estratégia, disciplina, controle emocional e conhecimento. Eu já cheguei a tirar 3.500, Thiago Max, 3.800 por mês. A maior aposta que eu já fiz, eu sempre falo que eu sou um apostador muito conservador, de baixo risco. Já joguei foi 200, 300 reais no máximo, num jogo de um time que ele era muito favorito, lá, vou até falar o time, o Manchester City, ele estava muito bem. Ia pegar um time que estava lá em último colocado da divisão. Então, assim, a chance do ganho, ela é muito, muito grande. É praticamente 90%, e foi o que aconteceu. Thiago faz apostas pontuais. Tudo depende da Renata situação Teodoro, Brasília, dos DF. times de futebol que ele acompanha. Por exemplo, na estreia de um grande jogo, ele estuda cerca de 20 minutos antes de apostar naquela partida. Para ele, o que funciona é estudar as estatísticas e não se render às emoções. Perdeu aquele dinheiro Thiago ali, Max, estudante. respira fundo, vai estudar a próxima partida, como é que aquele time se comporta, tudo. Não fica tentando recuperar uma aposta que você perdeu, porque assim, a probabilidade é de 85% de dar errado. Com atenção redobrada, momentos antes de apostar, ele analisa cada passo dado pelo time que pretende investir. O desempenho recente, o histórico de dificuldade, a quantidade de jogadores em campo, entre outros detalhes fundamentais para aumentar as chances de uma boa aposta. Tem dia que Thiago não tá Max, bom. estudante. Vai ocupar a cabeça com o seu trabalho, com a sua família, com seus estudos. Hoje não tá bom. Hoje eu vou deixar a plataforma quietinha e amanhã talvez vai ter uma oportunidade boa, eu vou lá e vou jogar porque minha chance de ser assertiva é bem maior. Quanto ao retorno financeiro, Thiago faz uma gestão de banca, ou seja, separa um valor fixo destinado às apostas, sem comprometer ou prejudicar o seu orçamento familiar e pessoal. O que faz você perder Thiago é a Max, ganância. estudante. Cada vez mais você querer ficar jogando, você se arrisca mais e vai perder dinheiro. Aí já vai no campo da impulsividade. Outro ponto negativo que ele chama atenção é em relação à credibilidade do esporte com o surgimento das bets. Thiago acredita que, por um lado, elas salvaram o futebol brasileiro, já que muitos times estavam ruins das pernas, mas por outro, muita gente também perdeu a confiança. Hoje, qualquer coisa que Max, acontece estudante. durante uma partida que for, no mínimo, estranha, todo mundo já fica desconfiando e tem manipulação aí, esse cara recebeu para isso. Será? Antes não tinha isso. Então tem esses dois lados da moeda. Mas, infelizmente, está sendo um caso também de, assim, problema saúde pública, né? A gente pode dizer, porque tem muita gente aí sofrendo desse mal junto com o mal da ansiedade, né? Que vem assolando, hoje é um problema mundial. Deu Green! E ainda, no próximo bloco, vamos contar a história de uma mulher que se envolveu numa dívida de R$400 mil em cassinos online, os já conhecidos jogos de azar, e o olhar da justiça sobre o tema. É daqui a pouquinho, não saia daí. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo. Repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo. Repórter Justiça. Por que a aposta Renata Teodoro, Brasília, DF. você queria apostar de novo? Por que não pegar esse dinheiro e guardar? Queria saber o que é que acontece, que você ficava instigada a querer apostar mais e mais o dinheiro que ganhava. Todo jogador tem a tendência a querer recuperar. Apostadora anônima. Se eu perdi R$10, eu estou enfurecida por perder R$10. Só que a gente não estava perdendo 10, a gente estava perdendo 10 mil. Tela de celular com jogo de aposta. A compulsão pelo jogo, reconhecida como um problema de saúde, sacudiu o meio jurídico. Em audiência pública, foram tratados diferentes pontos de vista sobre os impactos das apostas online no Brasil. Em primeiro lugar, as questões temáticas... Luiz Fux, ministro do STF. ...mental e aos impactos neurológicos da prática das apostas sobre o comportamento humano. Os efeitos econômicos para o comércio e seus efeitos na economia doméstica. As consequências sociais
desse novo marco regulatório. O uso das plataformas de apostas para a lavagem de dinheiro, a tributação e a extrafiscalidade no setor de apostas, a transparência das plataformas de apostas, a publicidade dos instrumentos de gamificação no setor de apostas e direitos patrimoniais dos apostadores. A ação, que questionou a constitucionalidade da Lei das Bets, foi proposta pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que apresentou dados sobre os impactos gerados na vida de milhares de brasileiros. Audiência pública, impactos das apostas online bets no Brasil. Um gasto em apostas entre 68 e 240 bilhões de reais pelas famílias brasileiras. Essa variação tão grande, ela chamou nossa atenção, inclusive pela dificuldade da gente ter certeza absoluta do quanto que as famílias estão apostando, dada a fluidez do mercado digital e a dificuldade de se controlar. Em termos representativos, isso representa já 2,2% do gasto das famílias, do PIB brasileiro, pode representar já 2,2% do PIB, 3,4% do consumo total e pode chegar a uma representatividade de 77% da massa salarial brasileira. Ou seja, pode ter família brasileira que está botando 100% quase da sua renda em apostas na modalidade online. Promovida pelo ministro Luiz Fux, relator do caso, a audiência no Supremo Tribunal Federal colocou em evidência os desafios das apostas online, que envolvem aspectos jurídicos, econômicos, sociais e de saúde pública. Foram 2 dias de discussões, onde especialistas, pesquisadores, representantes de órgãos públicos, organizações da sociedade civil e clubes de futebol apresentaram informações técnicas sobre o tema. Durante muito tempo, as pessoas precisavam se deslocar. Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos. E os jogos não estavam sempre disponíveis. Caça-níqueis ou cassinos raramente estão perto ou compondo o nosso cotidiano, inclusive com muita proibição. Havia, portanto, limitadores naturais. No caso dos jogos online, a situação é distinta pela facilidade de acesso. Pode-se afirmar que, com as chamadas bets, estamos permitindo a instalação de um cassino no bolso de cada brasileiro. 2 dias depois da audiência, o plenário do STF referendou por unanimidade liminar do ministro Luiz Fux, que suspendeu qualquer publicidade de jogos de apostas de cota fixa que tenham crianças e adolescentes como público-alvo. O colegiado também determinou que o governo adote medidas que restringam o uso de recursos de programas sociais e assistenciais para apostas online. O transtorno compulsivo pelo jogo já é uma condição que afeta milhares de pessoas no Brasil e no mundo e tem nome: ludopatia. A palavra, formada por ludo, que significa jogo ou divertimento, e patia, que vem do grego e significa doença ou sofrimento, diz muito sobre a história que nós vamos conhecer agora. Vulto de mulher em plano americano sobre fundo azul e amarelo. Na minha conta, em uma das casas de apostas, tem lá o valor de 400 mil que foram apostados. E nesse valor soma os ganhos dentro da casa de aposta. Só que os ganhos eles acabam voltando, porque você ganha e você joga de novo. Então é sempre aquele negócio, você tá ganhando, mas você tá apostando, você acaba perdendo. Giovana é o nome fictício da minha entrevistada. Renata Teodoro, Brasília DS. Ela não se identificar porque ainda se sente vulnerável com tudo que aconteceu. Sua primeira aposta foi em um cassino online. Com apenas R$ 150, teve um retorno de R$ 2.000. Giovana, muito obrigada por conversar aqui com a gente. Eu queria saber o que é que você sentiu quando esse dinheiro caiu na tua conta. Primeiro eu fiquei surpresa, né? Que foi muito rápido que caiu, né, o dinheiro. Então eu falei assim, nossa, com R$ 150 eu fiz R$ 2.000. E logo então eu comecei a falar para meus amigos. E em menos de 1 hora eu já tinha pegado esse dinheiro que tinha entrado, né, os R$ 2.000, e devolvi para a plataforma para tentar render mais, né, fazer mais dinheiro. E acabou que eu perdi tudo. Apresentada ao mundo dos cassinos online, não demorou muito para Giovana se viciar nos jogos de azar. Junto da irmã,
acumulou dívidas, comprometeu o relacionamento com a família e os amigos, fora as consequências psicológicas como ansiedade e depressão profunda. Chegamos ao ponto que eu tive que vender meu carro, tive que vender meu celular, tive que me desfazer dos únicos bens que eu tinha em meu nome. Tive que fazer financiamento do carro da minha mãe no meu nome, para conseguir pegar dinheiro do banco. Estou atualmente com 3 empréstimos em valores altos. E a minha irmã com cartões de 25 mil estourados. Eu com cartão de 30 mil estourado também, sem limite. A pessoa começa a interpretar a realidade de um jeito diferente. Helena Moura, psiquiatra. Então a pessoa acha que ela não está sempre perdendo, ela está sempre quase ganhando, que é tudo uma questão dela ir aperfeiçoando cada vez mais aquele método de jogar. Mesmo quando a pessoa já acumulou alguma dívida, ela sempre tem a ideia de que se eu jogar certo, eu vou conseguir, através do jogo, cobrir as perdas que eu já tive. Então a pessoa fica o tempo todo correndo atrás do prejuízo. E por que é tão Renata difícil Teodoro, Brasília parar DF. de jogar, né? Abandonar esse vício? Quando você está na plataforma que você está jogando, a fissura, a vontade de aumentar aquele número é tão forte que você não consegue pensar. Então, assim, em questões de 5 minutos, se você apostou R$2.000, em 2 minutos você já perdeu tudo. Ou se você ganhou, se você lucrou, no caso, eu já cheguei a lucrar R$40.000. Esses R$40.000 foram embora em questões de 20 minutos. Como é que Renata você Teodoro, pretende lidar Brasília agora DF. com isso? Quando esses Giovana. pontos chegam, é o desespero, porque você não vê. Minha mãe pergunta todos os dias, quando vocês vão conseguir pagar tudo? E aí o desespero chega, porque eu falo, não sei, não faço ideia, não sei nem se eu vou conseguir pagar tudo. O que é que você tira? Renata Teodoro, Brasília DF. A grande lição Giovana. aqui pra mim é que não é... A gente nunca pode achar que a gente é superior. E quando me vi, tô aí há 9 meses batalhando. E com a vida girando em torno de jogos online. Tela de celular com jogo de aposta. Renata Teodoro, Brasília Do meu DF. coração, que você consiga pagar essa dívida o mais rápido possível, que vocês consigam restabelecer a confiança entre vocês, que você consiga recuperar também o apoio e todo o amor da tua família, e que você possa seguir a tua vida, fazer teus planos e voltar a ser uma pessoa feliz, que acorda feliz e que vai dormir feliz, sem tantas preocupações, porque preocupação a gente sempre vai ter, mas sem essa preocupação. É o que eu te desejo de coração. Não sou muito de me emocionar, assim, sou um pouco fria, mas obrigada, de verdade. Vulto de mulher sobre fundo azul e amarelo. E no próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira mostra que o número de pessoas dependentes em jogos online aumentou nos últimos anos e os diferentes tipos de tratamentos para compulsividade em jogos. É daqui a pouquinho, não saia daí. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Tela de celular com jogos de aposta. Um problema antigo, mas em um cenário novo. O crescimento das apostas online no país acendeu o alerta para a preocupação do vício em jogos. O reflexo disso está nas clínicas psiquiátricas. Em mais de 10 anos de clínica, eu devo ter tido 1 ou 2 Helena casos Moura, de psiquiatra. transtorno do jogo, que é o nome que nós damos para as pessoas que têm dependência do jogo. Mas de agora, assim, do ano passado para cá, praticamente todo mês tem aparecido casos e tem sido cada vez mais frequente. E um perfil de jogador diferente de como nós víamos antes. Quando a psiquiatra fala que o perfil mudou, é que com o celular na palma da mão, o grau de estimulação é rápido, o acesso é fácil e isso pode potencializar a dependência. São pessoas de todas as idades e classes sociais. A gente tem visto muito dona de casa, muito senhoras de meia idade, adolescentes, crianças. Helena Moura, psiquiatra. Pessoas que às vezes não têm menor habilidade, assim, para conter os impulsos, para saber lidar, né, com aquele estímulo. Segundo o IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, cerca de 28 milhões de brasileiros já fizeram apostas online. O número é maior do que a população do estado de Minas Gerais, por exemplo, o que reforça a febre das apostas no país. É um vício, muitas vezes, silencioso.
não dá cheiro, Helena não Moura, altera psiquiatra. a expressão facial da pessoa, não altera, né, a capacidade de andar, né? Quando a pessoa está alcoolizada, ela tem cheiro de álcool, ela está cruzando as pernas, né? Com o jogo nós não percebemos nada disso. A pessoa nem sai de casa, né? Não tem nem aquela coisa de onde é que você estava, isso é hora de chegar em casa, né? Como era antigamente. Então a pessoa joga dentro de casa, às vezes não se sabe se ela está vendo um filme, se está acessando alguma mídia social, né? Muitas vezes começam a surgir sinais indiretos, né? Da pessoa, por exemplo, não está dormindo bem à noite, porque passa a noite jogando, começa a ficar mais ansioso, principalmente por conta das perdas econômicas que começam a surgir, começa a vir muitas vezes sintomas depressivos também e principalmente a dívida, que vai ficando cada vez maior. Essa é uma preocupação da Defensoria Pública do Distrito Federal, que tem realizado atendimento jurídico à população em situação de vulnerabilidade que faz apostas online. Sabemos que os vícios em jogos de azar frequentemente geram conflitos familiares e fragilizam esses laços interpessoais. Com foco na mediação de conflitos, a Defensoria Pública promove o diálogo e estimula a compreensão entre as partes envolvidas, buscando soluções consensuais para problemas como o uso excessivo de recursos financeiros, tensões emocionais e as dificuldades na convivência familiar. A Defensoria Pública atua como um agente transformador para garantir o acesso à justiça de forma preventiva e educativa, com bem-estar e segurança das famílias. É muito importante a atuação de órgãos como a Defensoria Pública para acolher esse indivíduo, oferecer um atendimento jurídico, um suporte psicossocial, para que essa pessoa e essa família possa se reorganizar, se reestruturar e realmente sair desse ciclo. O homem que prefere não mostrar o rosto é dependente de jogos de azar. Ele mora em Brasília, tem 35 anos e tem uma relação antiga com os jogos, mas na pandemia a compulsividade piorou. Apostador anônimo. Eu comecei a jogar pelo celular e fazer muitas apostas de forma descontrolada. Eu tentei algumas vezes parar, de diversas vezes até consegui passar um período sem apostar, mas períodos curtos, e realmente era algo que eu não conseguia parar de me vincular à aposta, né, ao jogo. Acordava e dormia pensando nas apostas, o salário e todo o dinheiro que tinha gastava com os jogos online. Se eu não estivesse jogando, eu estava pensando em jogo, muitas vezes eu deixava de dormir. Eu cheguei nessa época a apostar o meu salário diariamente, assim, o que eu tinha de salário, eu não perdi emprego, mas o que eu tinha de salário era meio que não mudava nada mais o meu salário, porque eu apostava todos os dias o que eu recebia de salário. Assim. Virou uma bola de neve e já não dava mais para esconder da família e das pessoas mais próximas. Eu apostei tudo que eu tinha, depois eu apostei tudo que eu tive de crédito, cheguei a me envolver com a agiota, cheguei a pegar o cartão dos meus pais, cartão de crédito. Então, assim, literalmente acabou com toda a saúde financeira possível. E embora muitas das vezes eu pudesse recuperar ou qualquer coisa assim, eu não jogava mais para ganhar, eu jogava para jogar. Era quase que uma dependência até de perder, porque independente se eu ganhasse muito, era questão de tempo para eu perder o dobro do que eu poderia até ter de crédito. Com saúde financeira, mental e física abalada, ele decidiu dar um basta. Decisão difícil, mas era a única saída para voltar a ter uma vida com dignidade. Foi quando conheceu o grupo de apoio Jogadores Anônimos. Depois que eu conheci Jogadores Anônimos, que foi trocando experiência com pessoas que são compulsivas, que têm essa mesma doença que eu tenho, que eu comecei a entender que sozinho não é possível. Quando você é uma pessoa, um jogador compulsivo, você precisa de ajuda. E aí, além da ajuda de psicólogo, além da ajuda de acompanhamento médico, também, e eu acho que primordial, é o programa de 12 Passos, né, que é a Irmandade de Jogadores Anônimos. A compulsão não tem cura, mas tem tratamento. E esse tratamento é como acontece com os alcoólicos anônimos, um dia de cada vez. Para os jogadores compulsivos em recuperação, o tratamento é para a vida. Eu já estou há 2 anos e 3 meses sem ir à primeira aposta. Então, assim, realmente o programa ele consegue fazer com que você consiga se manter abstinente e ainda ter uma vida melhor em inúmeros pontos.
Muitas vezes tem um coordenador, tem um Helena profissional Moura, que vai psiquiatra. orientando, mas os próprios pacientes, assim, pela própria experiência, às vezes já conseguem um ir orientando o outro, assim como funciona nos grupos de AA, nos grupos de NA. É importante também porque as pessoas sentem muita vergonha, ficam muito constrangidas de terem começado a jogar, de terem começado a perder. E às vezes ali ela consegue ver outras pessoas na mesma situação que podem se apoiar. Superação, propósito, um trabalho que salva vidas. Existe um grupo apostador anônimo que pode auxiliar e muito nesse caminho de se manter abstinente no jogo e realmente dar um novo rumo para a vida. É possível parar de jogar, é possível ter uma vida muito boa, é possível ficar longe do jogo. E assim a gente termina o Repórter Justiça de hoje. Já está seguindo a gente no Instagram? Anota aí, @Rádio e TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima. Créditos finais. Produção de Edith Aragão. Sistema de produção Ana Vital Meio. Reportagem Leonardo Ferreira, Renato Teodoro. Edição de texto Leonardo Ferreira. Edição de pós-produção Thiago Lopes. Cabelo e maquiagem Eliana Brandão. Cinegrafia Lázaro Filho, Henry Góes, Paulo Paz. Assistência técnica Kleber Leite, Thiago Mesquita, Eric Rodrigues. Videografismo Lucas Matias. Núcleo de programação Rosa Vazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Gerência de serviços e infraestrutura Célio Ramos. Gerência de gestão de conteúdo Viviane Yanagi. Coordenadoria de gestão da TV e Rádio Justiça Denilson Morales. Secretaria de Comunicação Social Mariana Oliveira. @Rádio e TV Justiça.